tudo bem com vocês? Me perdoa, pelo amor de Deus, porque semana passada eu não postei um vídeo, mas foi porque foi uma semana muito corrida e esse vídeo de hoje é um vídeo bem longo, é bem complexo e a pedido da Jéssica, que me pediu pra gravar esse vídeo. Jéssica, eu te mato. Para Jéssica, algumas pessoas também me pediram, por muita coincidência, então eu ia ter que trazer esse vídeo, querendo ou não. É um vídeo um pouco longo, mas eu vim com detalhes pra vocês, tá bom? Então quem não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu like, porque fazendo isso o YouTube vai me divulgar automaticamente, beleza? Me ajuda aí. E me segue no Instagram. Pra quem ainda não me segue, vai lá interagir comigo, que eu tô lá todos os dias, tá bom? Deixa sua dica de vídeo, seu tema de vídeo, tá bom? Então vamos lá pro vídeo de hoje e o caso de hoje. O caso de hoje é para falar sobre o massacre de Columbine, que aconteceu em 20 de abril de 1999 por dois adolescentes chamados Eric e Dylan. Os dois estudavam na escola em Littleton, nos Estados Unidos, chamada Columbine High School. E os dois sofriam um transtorno por sofrer bullying dos outros alunos. Eles eram julgados como os alunos que eram, como eu posso falar, excluído da escola, todo mundo tirava onda com a cara deles e tudo mais, e eles guardavam essa raiva que eles já tinham com os alunos e a vontade deles usar armas, unir o útil, né, com o agradável, e resolveu colocar um plano em ação que eles já estavam planejando há um ano fazer esse massacre na escola que eles estudavam. Na manhã de terça-feira, 20 de abril de 1999, o Eric e o Dylan colocaram uma pequena bomba em um campo a cerca de 3 milhas ao sul da Columbine High School e a 2 milhas ao sul da estação do Corpo de Bombeiros, programada para explodir às 11h14 da manhã. A bomba tinha o intuito de distrair o Corpo de Bombeiros e manter o pessoal responsável pela emergência longe da escola. A bomba parcialmente explodiu e causou um pequeno incêndio que foi rapidamente apagado pelo Corpo de Bombeiro. Às 11h10 da manhã, o Eric e o Dylan chegaram na escola e estacionaram os seus carros. O Eric estacionou na entrada sul, no estacionamento Juniors, e o Dylan na entrada oeste, no estacionamento dos alunos seniores. Seniors, não sei falar. Pula essa parte. O principal alvo deles naquele dia era a lanchonete, que naquele dia e naquela hora tinha maior concentração de alunos e eles queriam ferir o máximo de pessoas possível, mas não saiu como esperado. Após eles terem estacionado o carro, eles armaram as bombas propano para explodir na lanchonete, mas eles programaram para explodir às meio-dia. Eles colocaram na lanchonete e voltaram para os seus carros e ficaram aguardando desde 11h17 até meio-dia. Mas eles perceberam que a bomba não teve sucesso, não explodiu. Se tivesse explodido, ia ter acontecido um desastre muito grande. Eles iam conseguir matar, ferir 488 alunos que estavam presentes naquele dia e derrubar o teto da lanchonete para vocês verem a propagação da bomba que eles fizeram de propano, que cada um tinha 9 quilos e eles fizeram 2. Então, quando eles viram que não teve sucesso, eles saíram do carro, se armaram, colocaram todas as armas deles lá no gatilho, preparada para matar todo mundo. E eles saíram do carro dele também com pequenas bombas e eles saíram do carro já jogando algumas bombas. Quando eles estavam indo em direção à lanchonete, eles viram um casal chamado Herschel e Richard, que estavam sentados na grama comendo. E
como o Eric tinha jogado uma bomba, mas fez uma pequena explosão, eles acharam que era trote de algum aluno e continuaram ali. Então o Eric e o Dylan falou pra eles saírem correndo, falou vai, vai, vai. E aí quando eles levantaram e saiu correndo, o Eric e o Dylan atiraram contra eles. A Herschel foi a primeira a ser acertada, caindo e morrendo na hora. Ela levou 4 tiros e o Richard levou 8 tiros no peito, no braço e no abdômen, deixando ele paralisado dos ombros para baixo. Ele disse que não sabe quem atirou primeiro, mas quem caiu primeiro foi a Herschel. Como aquela escola era muito grande, a vigilância era coordenada por um subxerife, e esse subxerife ele tinha o costume de almoçar junto com os alunos lá na lanchonete, no refeitório, junto com os alunos. Mas justo nesse dia ele resolveu comer dentro do carro de patrulha dele. Então ele ficou dentro do carro enquanto o Eric e o Dylan iam pra lá. O incrível é que na hora que o Eric e o Dylan colocaram as bombas dentro do refeitório, era bem na hora da troca de vigilância das câmeras. Então, na hora que trocaram, eles não viram o Eric e o Dylan colocando as bombas lá, sendo que estava muito nítido. Depois que trocaram, ficou tudo estável, eles até viram algo suspeito, mas ninguém passou na cabeça que alguém ia fazer um massacre naquela escola ou algum atentado terrorista contra eles. Então eles levaram normalmente e não avisaram nada pra ninguém. O Eric e o Dylan acabaram encontrando um amigo chamado Brooks Brown, um colega de classe com quem recentemente eles haviam feito as pazes após uma série de desentendimentos. Brooks, que estava no estacionamento fumando um cigarro, ficou surpreso ao ver o Eric, pois havia percebido que ele tinha perdido uma prova que era bem importante. O Eric parecia despreocupado quando se lembrou deste fato e comentou: "Não importa mais." Então ele falou pro Brooks: "Cara, eu gosto de você, então sai daqui, vai pra sua casa, não fica aqui." Então Brooks se sentiu apreensivo, se afastou e foi embora. Após atirarem contra as 2 primeiras vítimas, o Eric retirou seu casaco e apontou sua carabina de 9mm para a escada oeste em direção a 3 alunos: o Daniel, o Cian, de 15 anos, e a Lance, de 16 anos. Os 3 amigos estavam subindo as escadas quando se depararam com os 2 atiradores. Posteriormente, a Lance relatou ter visto o Dylan e o Eric no topo da escada, antes da dupla começar a atirar. Todos os 3 jovens foram baleados e feridos. Dentro da escola, alguns dos alunos acreditavam que estavam testemunhando algum tipo de trollagem, brincadeira com os alunos seniores, feita por o Eric e o Dylan. Mas na lanchonete, Dave, um professor de informática e negócios, assim como o treinador do time da escola, rapidamente percebeu que não era brincadeira, mas sim um atentado contra a escola. O Eric e o Dylan voltaram e começaram a atirar em direção a 5 alunos sentados na grama, ao lado da escada, em frente à entrada oeste da escola. Michael, de 15 anos, foi baleado no rosto, na perna e no braço, mas correu e conseguiu escapar. Mark Taylor, de 16 anos, foi baleado no peito, nos braços e na perna, caindo no chão, onde fingiu estar morto. Os 3 escaparam ilesos. O Dylan foi em direção a Lance, que ele tinha baleado. A Lance começou a pedir ajuda para ele, implorando ajuda para ele, porque ele tinha ferido muito ela. E ele, bem debochado, falou: "Claro que eu te ajudo." E atirou no rosto dela, deixando ela mais ainda ferida. O Eric e o Dylan, enquanto estava distraído com os alunos na grama, o Cian e o Daniel conseguiu correr, mas o Daniel estava paralisado da cintura para baixo e ele acabou desmaiando na entrada oeste. Ele saindo, quase lá, ele desmaiou por causa dos ferimentos.
O Dylan acabou atirando no Daniel a queima-roupa no lado esquerdo, no peito, a queima-roupa. O Eric desceu as escadas e começou a atirar em vários alunos que estavam sentados perto da entrada da lanchonete, ferindo gravemente e paralisando parcialmente a Anne Mary, de 17 anos, enquanto ela tentava fugir. O Dylan saiu da lanchonete e subiu as escadas, se encontrando novamente com Eric. Eles começaram a atirar nos alunos que estavam perto do campo de futebol. Começou a atirar em direção a eles, mas não acertou ninguém. Também jogaram algumas bombas que também não explodiram. Graças a Deus eles não conseguiram acertar mais ninguém. A professora chamada Patty, ela percebeu o que estava acontecendo e foi na direção, na entrada oeste, para tentar falar com o Dylan e o Eric junto com um aluno chamado Brian. Então a professora foi até a direção deles, achando que eles estavam gravando algum tipo de vídeo de trollagem, falando para eles parar. Então assim que o Brian abriu a porta, o Eric e o Dylan atiraram na porta, que acabou acertando os vidros, e os estilhaços acertou na professora, que acabou saindo correndo em direção à biblioteca, onde tinha 55 alunos. Então ela entrou na biblioteca e avisou todos os alunos para se esconderem debaixo das mesas e ficarem em silêncio, e avisou o que estava acontecendo na escola. O Brian, ele ficou preso entre o exterior e o interior da porta, mas o Eric e o Dylan dispersou sua atenção e foi em direção à biblioteca. Às 11h22, a professora ligou para a polícia e o zelador da escola chamou esse xerife, o oficial de segurança designado para Columbine, pelo rádio da escola, solicitando assistência no estacionamento dos alunos seniores. A única rota pavimentada se encontrava na direção leste e sul da Purcell Street, onde às 11h23 Neil ouviu seu primeiro rádio falando que uma mulher tinha sido atingida e deduziu que ela tinha sido atropelada. Ao sair do seu carro de patrulha no estacionamento dos alunos seniores às 11h24, Neil ouviu outro chamado vindo do rádio da escola, na qual dizia: Neil, há um tirador na escola. Eric, na entrada oeste, imediatamente sacou seu rifle e atirou contra Neil, que estava a 60 metros de distância. Neil atirou de volta, utilizando sua pistola de serviço, porém ele não conseguiu acertar porque ele estava sem os óculos. 5 minutos depois dos disparos começarem e 2 minutos após o primeiro chamado de rádio, Neil trocava tiros com um dos atiradores. Já havia 2 mortos e 10 feridos. Eric disparou 10 tiros e Neil apenas 4. Antes de Eric voltar para o edifício, ninguém foi atingido. Neil informou em seu rádio de patrulha: há tiros no prédio, preciso de alguém comigo no estacionamento sul. Então, nessa breve troca de tiros entre o vice-xerife e o Dylan e o Eric, o aluno Brian, que tinha ido com a professora ver os meninos, que ficou preso entre as portas, ele conseguiu escapar e saiu correndo para a biblioteca também, onde estava a professora, e se escondeu na sala de descanso que tinha dentro da biblioteca. Então, o Eric e o Dylan foi em direção à biblioteca, assim atirando em todo mundo que ele via pela frente e também jogando aquelas bombas caseiras que mal explodiam. Então, ele atirava em todo mundo e acabou acertando a Stephanie no tornozelo. E apesar de ela conseguir correr, se rastejar, ela conseguiu escapar. E aí eles começaram a atirar de dentro para fora pelas janelas, mas não acertaram ninguém. Outro vice, Paul Smoker, um motoqueiro de patrulha do escritório do xerife de Jefferson County, estava resolvendo um problema de multa de trânsito no norte da escola quando um chamado sobre uma mulher caída chegou às 11h23 para ele, provavelmente se referindo a Herschel, que já estava morta. Indo pelo caminho mais curto, o Paul Smoker passou com sua moto pelo gramado entre o campo de futebol e se dirigiu até a entrada oeste. Quando viu o vice Scott,
seguindo em carro de patrulha, Paul Smoker abandonou sua moto devido à maior segurança proporcionada pelo carro. Os dois vices começaram a resgatar 2 alunos feridos que estavam na entrada oeste. E Neil, que ainda se encontrava no estacionamento, Paul Smoker atirou de volta, disparando 3 vezes, o que fez com que o Eric se recuasse. Mais uma vez, ninguém foi atingido. Dentro da escola tinha um professor chamado Dave. Ele corria pela escola tentando avisar o máximo de alunos possível, tentando resgatar o máximo de alunos possível. Então ele conseguiu avisar todos os alunos da lanchonete. Infelizmente, ele e outro aluno estavam indo em direção ao Eric e o Dylan sem eles saberem. E eles acabaram se trombando com o Eric e o Dylan. Em vez, sei lá do que, porque eu não sei a minha reação qual seria. O professor e o aluno se viraram de costas contra o Eric e o Dylan e saíram correndo. O Eric e o Dylan começaram a atirar e acertou 2 vezes o peito do professor, enquanto ele não conseguiu acertar o aluno. O Eric e o Dylan foram na direção do professor que estava caído no intuito de encontrar o aluno que saiu correndo, mas eles acabaram desistindo e voltou porque eles viram que era sério a lesão do professor, então eles acharam que o professor ia morrer ali mesmo. Então eles voltaram. Depois que John saiu, Eric se virou e atirou com sua espingarda em uma mesa diretamente na direção norte de onde eles estavam, atingindo de raspão a orelha de Daniel, de 15 anos. Quando ele tentou se defender empurrando uma cadeira na direção do Eric. O Eric atirou novamente e atingiu Daniel no rosto a queima-roupa, matando rapidamente. Os 2 atiradores caminharam em direção sul e atirando aleatoriamente contra a mesa, atingindo Jennifer, de 17 anos, Austin, também de 17 anos, e ferindo fatalmente Corey DePotter, de 17 anos. Corey DePotter foi o último a morrer no massacre às 11h33. E mais tarde foi mencionado por tranquilizar seus amigos e mantê-los calmos durante a situação. Não houve mais feridos após as 11h35 da manhã. Eles mataram 10 pessoas na biblioteca e feriram 12. Dos 56 reféns da biblioteca, 34 ficaram ilesos. Mais tarde, investigadores descobriram que os atiradores tinham munição suficiente para matar todos que estavam no local. Neste ponto, várias testemunhas disseram que o Eric e o Dylan comentaram que não conseguiam mais sentir a adrenalina ao atirar em suas vítimas. Dylan foi apontado por dizer: talvez nós devêssemos começar a esfaquear as pessoas. Isso seria mais divertido. Ambos tinham trazido facas. Então, eles se afastaram da mesa e caminharam até o balcão administrativo da biblioteca. O Eric jogou o coquetel Molotov na direção sudoeste para o final da biblioteca, mas não explodiu. Eric deu a volta no balcão da biblioteca pelo lado leste e Dylan se juntou a ele. Vindo pelo lado oeste, os dois se juntaram perto de onde Evan Todd tinha sido escondido, depois de ter sido ferido. Eric e Dylan zombaram de Evan, que estava usando o boné branco de atleta. Quando os atiradores mandaram ele mostrar seu rosto, Evan levantou parcialmente seu boné para que seu rosto continuasse irreconhecível. Quando Dylan pediu para Evan lhe dar um motivo para não matá-lo, Evan disse: eu não quero problemas. Dylan disse: você, Evan, costuma me chamar de boiola. Quem é boiola agora? Os atiradores continuaram provocando Evan e viram se matavam ele ou não, mas decidiram o deixar se afastar. O nariz de Eric estava sangrando muito, então talvez seja um dos motivos que tenha feito ele sair da biblioteca. O Dylan, antes de sair da biblioteca, ele atirou
na direção de uma sala de descanso, que a porta estava aberta, só que atingiu uma televisão, e o Eric começou a bater numas mesas onde tinham os livros, que os livros acabou caindo em cima da professora Patty, que tinha ligado para a polícia, e atingiu ela, mas eles não viram que ela estava escondida ali. Os dois saíram da biblioteca às 11h36, terminando a terrível situação dos reféns que estavam no local. Com medo dos atiradores voltarem, os 34 reféns ilesos e os 10 sobreviventes feridos começaram a sair da biblioteca pela porta norte, que levava até a calçada ao lado da entrada oeste. Cassie foi retirada da biblioteca pelo Scott. Se ela não tivesse sido retirada neste momento, Cassie provavelmente tinha sangrado até a morte, devido aos seus ferimentos. Patrick, inconsciente, e Lisa, que ainda não conseguia se movimentar, continuaram no edifício, e a professora se juntou a Brian, que era o estudante que estava junto com ela, e os 3 funcionários da biblioteca da sala de descanso exterior, onde Dylan havia atirado anteriormente. Eles se trancaram e permaneceram lá até serem resgatados às 3h30 da tarde. Após saírem da biblioteca, o Eric e o Dylan entraram na área dos laboratórios, onde jogaram umas pequenas bombas em um armário que estava vazio. Isso causou um incêndio que foi apagado por um professor que se escondia em uma sala ao lado. A dupla continuou em direção ao corredor sul, onde atirava em um laboratório vazio. Aproximadamente 11h44, o Eric e o Dylan voltaram a serem vistos pela câmera de segurança da escola quando voltaram para a lanchonete. As gravações mostram que o Eric e o Dylan se ajoelharam na escada e atiraram uma única vez em direção em uma das bombas de propano que ele e o Dylan haviam instalado na lanchonete, em uma tentativa de explodi-la. Ele tomou um gole de uma das bebidas deixadas atrás do local, enquanto Dylan se aproximou da bomba de propano e examinou. Dylan acendeu o coquetel Molotov e jogou na bomba de propano. Quando os dois saíram da lanchonete, o coquetel explodiu, detonando parcialmente uma das bombas de propano às 11h46. 2 minutos depois, cerca de 1 litro de combustível se acendeu no local, causando um incêndio que foi apagado pelos rociadores de incêndio. Então, após os dois voltarem da lanchonete, eles foram para o corredor norte e sul, olhando para várias salas, fazendo contato visual com os alunos que estavam dentro delas, escondidas nelas, mas eles não tentaram entrar nelas, não tentaram fazer nada com os outros alunos que eles estavam vendo. Eles foram recarregar as armas perto da onde estava o professor Dave. Então eles voltaram para o corredor e foram em direção ao banheiro. E enquanto eles estavam indo, eles falaram: eu sei que vocês estão fazendo aí, eu vou matar todo mundo que tá aí dentro, eu sei que vocês estão escondidos, eu vou matar todo mundo, e blá blá blá. Ficou ameaçando, mas eles não entraram no banheiro, então eles voltaram para o corredor, foram em direção à lanchonete, entraram na cozinha e depois voltou ao corredor sul às 11h58 e foram novamente para a biblioteca. Foram para as janelas, começaram a atirar contra as pessoas que estavam lá fora, contra os policiais, e nessa breve troca de tiros ninguém se feriu. Todo mundo já tinha saído da biblioteca, menos os 2 feridos, que estavam a Lisa e o Patrick, que o Patrick ficava consciente várias vezes. A Lisa, ela tentou se levantar, ela levou vários tiros, ela tentou se levantar, mas ela ficava tonta, então ela permaneceu ali mesmo. Aproximadamente 12h08, a professora ouviu o Eric e o Dylan, não só a professora, tava o Brian, que eram os alunos, e os funcionários da biblioteca, que estavam escondidos na sala de descanso, trancado dentro da biblioteca. Ouviram o Eric e o Dylan gritarem, falarem bem alto, uma sequência 1, 2, 3, e nisso ouviram os disparos.
O Eric e o Dylan se suicidaram. O Eric atirou no céu da boca com sua espingarda e o Dylan atirou na sua cabeça com uma semiautomática. O Patrick recuperou e perdeu sua consciência várias vezes, mas ele conseguiu se rastejar até a janela da biblioteca, onde às 2h38 tentou se deslizar para fora da janela com a intenção de cair nos braços de 2 agentes da SWAT que estavam em cima de um veículo de emergência. Mas em vez disso, acabou caindo diretamente no teto do veículo, formando uma poça de sangue. Mais tarde, os agentes foram muito criticados por ter deixado o Eric cair de uma altura de mais de 7 metros, enquanto não faziam nada para tentar garantir que ele caísse em segurança. A Lisa, que foi baleada no ombro, nos braços, na mão e na coxa, ainda estava na biblioteca. Mais tarde, em uma entrevista, ela se lembrou de ouvir um comentário como: "Você, na biblioteca, por volta do tempo em que Eric e Dylan cometeram suicídio." Lisa estava deitada na biblioteca, acompanhando o horário do dia pelo som do sinal da escola, até a chegada da polícia, que havia tentado se movimentar, mas sentiu muita tontura. Ela foi finalmente retirada da escola às 3h22, junto com a professora Patty, o Brian, um aluno, e 3 funcionários da biblioteca que estavam escondidos na sala de descanso. Ao meio-dia, as equipes da SWAT estavam localizadas fora da escola e as ambulâncias começaram a levar os feridos para os hospitais locais. Enquanto isso, as famílias dos alunos e dos funcionários da escola foram solicitadas para se reunirem na escola próxima dali para aguardar informações. Um pedido de munição extra para os policiais em caso de tiroteio ocorreu às 12h20. Os assassinos pararam de atirar alguns minutos antes. As autoridades relataram bombas caseiras a 1h. E 2 equipes da SWAT entraram na escola a 1h09, passando de sala em sala e encontrando os alunos escondidos. Todos os alunos, professores e funcionários da escola foram retirados do local, deram depoimento e receberam assistência médica em pequenas áreas de espera, antes de serem levados para encontrar seus familiares na outra escola. Às 3h da tarde, Dave, que morreu devido aos seus ferimentos, antes dos agentes da SWAT pudessem levá-lo, recebeu assistência médica e ele foi o único professor a morrer no massacre. As autoridades encontraram corpos na biblioteca às 3h30. Às 4h30, a escola foi declarada segura. Às 5h30, outros policiais foram chamados, pois mais bombas foram encontradas no estacionamento e no telhado. Aproximadamente 6h15 da noite, os policiais encontraram uma bomba no carro do Dylan no estacionamento. O xerife decidiu marcar a escola inteira como cena de crime. 13 mortos, incluindo os atiradores, ainda estavam dentro da escola até o momento. Às 10h40 da noite, um membro do esquadrão de bombas que estava tentando desativar uma bomba caseira não detonada acendeu acidentalmente um fósforo ligado à bomba ao escová-la contra a parede do trailer de eliminação de munições. A bomba explodiu dentro do trailer, mas ninguém ficou ferido. O número total de mortos foi 12 alunos e um professor. 20 alunos e um professor ficaram feridos devido aos tiroteios. Outras 3 vítimas foram feridas indiretamente ao tentarem fugir da escola. Acredita-se que o Eric e o Dylan cometeram suicídio aproximadamente 49 minutos depois que começaram o massacre. Em 21 de abril, os esquadrões de bombas vasculharam a escola. Às 10 da manhã, o esquadrão de bombas declarou o edifício seguro para os funcionários entrarem. Às 11h30, um porta-voz do xerife declarou que a investigação estava em andamento. 13 dos corpos ainda estavam na escola quando os investigadores tiraram foto do edifício.
Bom, a motivação ficou um pouco difícil de saber o porquê eles fizeram isso, porque esse massacre foi bem diferente dos outros que aconteceram, porque acabaram com o suicídio dos criminosos, né? Quem forneceu as armas para eles foram o Mark e o Philip, que foram condenados a 6 anos de prisão. De acordo com Brooks, que era amigo dos meninos, eles disseram que eles eram muito excluídos pela escola inteira e que eles eram considerados os perdedores dos perdedores. Então isso influenciava muito eles a cometer esse crime, segundo Brooks, né? Eles falaram que as principais pessoas que faziam isso com ele eram os atletas da escola, e por isso que o alvo deles maiores eram os atletas, eles queriam ferir mais os atletas, e também o fracasso deles com as meninas, eles não conseguiam fazer sucesso com as meninas, não conseguiam atraí-las, nenhuma menina se sentia atraída por eles, entendeu? Então, era frustração junto com bullying, junto com depressão que eles também tinham. O pai do Dylan até comenta que o Dylan tinha um ódio enorme contra os atletas da escola, e ele nem chamava da minha escola, ele falava de Columbine. Então ele tinha um ódio eterno pelos atletas de Columbine. E ele sempre deixou isso muito claro, inclusive os dois tinham diários onde eles escreviam isso, escreviam como planejavam, escreviam o ódio que eles tinham pelos atletas, pelas meninas, o que eles sentiam, como eles estavam fazendo as bombas, como eles arrumaram as armas. Então, meio que deixaram claro isso para a polícia, que o incentivo foi o bullying junto com a depressão que influenciou. Em 1999, o FBI convocou uma importante conferência sobre os atiradores escolares na Virgínia. Os convidados eram psicólogos, psiquiatras e representantes de recentes tiroteios em escola, incluindo grande número de representantes de Columbine. A procuradora-geral, Janet, também participou. Então o FBI publicou um relatório detalhado sobre os atiradores escolares, embora não apontasse a causa de nenhum caso individual. No aniversário de 5 anos de Columbine, um investigador principal do FBI que investigava Columbine e vários psiquiatras publicaram suas conclusões sobre o caso em um artigo de notícias. Essas conclusões afirmaram que Eric era um psicopata, enquanto Dylan era um depressivo. Eric tinha sido mentor, possuindo um complexo de superioridade e esperava demonstrar sua superioridade ao mundo, enquanto Dylan, tendo escrito várias vezes sobre seu desejo de suicídio em seu diário, particularmente devido à sua falta de sucesso com as meninas, e tinha participado do massacre como um meio simples de acabar com sua vida. O doutor supervisor encarregado da investigação de Columbine comentou mais tarde que acreditava que o Eric foi até a escola para matar e não se importou se ele iria morrer, enquanto Dylan queria morrer e não se importava se as pessoas morressem também. O comentário final de Dylan na fita de vídeo que ele e o Eric fizeram pouco antes do massacre é uma declaração resignada feita quando ele vê rapidamente seu olhar para longe da câmera e diz: "Apenas saiba que eu estou indo para um lugar melhor. Eu não gostei muito da vida." As pessoas também disseram que os videogames, os jogos que eles jogavam também influenciaram no ataque, porque eles mencionavam alguns nomes de jogos na hora do tiroteio e tudo mais. Também falavam que eles eram fãs de um filme de serial killer que também podia ter influenciado eles a fazerem isso. Falaram que também podia ser um ritual gótico, que talvez eles eram góticos e por isso que tudo isso influenciou, mas não tem uma coisa certa que o FBI
fechou o caso, mas não, tipo, não fechou com um porquê. Porque realmente não tinha um motivo exato, mas várias coisas podia ter influenciado eles a fazerem isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, porque esse vídeo foi um vídeo muito complexo, foi um vídeo muito pedido. Demorei aqui mais de 2 horas para gravar. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Deixa crítica, sugestão, opinião. Se inscreve no canal, não saia desse vídeo antes de se inscrever no canal. Deixa seu like, vou deixar meu Insta e meu Twitter para vocês ir lá me seguirem, tá? Acabei de fazer um Twitter recentemente, então vão lá interagir comigo, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.